E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos. E aqui é assim, gente, a gente vai respondendo questões, revisando o conteúdo, a gente quer te ajudar de alguma forma com esse canal, tá certo? Seja para passar fazendo um vestibular da faculdade particular, seja fazendo vestibular do estilo tradicional, fazendo a prova do Enem, fazendo algum concurso que envolva questões de biologia, ou simplesmente para estudar um pouco mais, para conhecer um pouco mais a respeito dessa disciplina da biologia, tá bom? Então, aqui a gente está fazendo, pessoal, agora a nossa lista de número 26. Nessa lista, a gente está respondendo a prova do SESMAC Medicina 2019.1. Essa prova 2019.1, gente, ela foi aplicada no final de 2018, tá? Selecionando os alunos para entrada em 2019.1. Como eu já falei para vocês, né, está até na descrição aqui da questão, é importante lembrar, tá, gente, que a prova do SESMAC Medicina, ela é aplicada 2 vezes ao ano, tá? Uma no meio do ano, mais ou menos aí por volta de maio, final de maio normalmente, e uma no final do ano, mais ou menos aí final de novembro, até começo de dezembro pode ser também, tá? Mas normalmente é final de novembro. A faculdade de medicina, né, do SESMAC, ela iniciou há poucos anos atrás, né? Acho que 2014 mais ou menos foi o primeiro vestibular, tá certo? E é uma das faculdades particulares de medicina aqui do estado de Alagoas, tá certo? Então, a gente está fazendo agora essa prova, está resolvendo as questões, né, da prova do SESMAC Medicina, prova que é elaborada pela Fundação Apolônio Salles, tá certo? Vamos fazer agora, gente, com vocês, questão de número 5. Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. Considere as ideias evolutivas abaixo. Uma questãozinha sobre evolução, tá, gente? Especificamente comentando um pouco sobre especiação, comentando um pouco sobre alguns tópicos ligados à evolução. O que a gente vai fazer? A gente vai ler cada proposição e vai comentar ela, indicando se está certo ou se está errado cada uma delas, tá certo? Vamos lá. Proposição de número 1, pessoal. Ela diz assim, ó. O desaparecimento de uma espécie se deve à sua transformação em outra mais evoluída e mais adaptada ao ambiente. Pessoal, a gente não vai trabalhar a ideia de que toda espécie que vai desaparecer é porque se transformou em outra. A gente não vai justificar as extinções de espécies relacionadas sempre à transformação, tá? A gente pode falar de um processo de especiação, um processo de formação de novas espécies ao longo do tempo, mas a frase número 1, ela não está correta, pois ela indica que se a espécie desapareceu é porque ela se transformou em outra. E a gente não pode desprezar, por exemplo, a extinção predatória, por exemplo. Então, se houve muito predatismo, provavelmente uma espécie foi extinta por conta disso, a gente não vai dizer que ela se transformou em outra, tá? Então, a afirmação de número 1 está claramente incorreta, você pode descartar aí e vamos logo para a próxima proposição. A afirmação 2, ela diz assim, ó. Organismos vivos podem passar a existir a partir de compostos químicos inertes, havendo o ambiente físico adequado. Gente, nesse caso aí, essa questão não é nem de evolução, essa proposição 2 é uma proposição de origem da vida. Essa afirmação que está na proposição 2, tá, gente, ela é defendida pela teoria da abiogênese. Lembra da teoria da abiogênese, teoria da geração espontânea? Afirmava que seres vivos poderiam surgir espontaneamente a partir da matéria bruta. Essa teoria da abiogênese, tá, pessoal, ela foi descartada em meados do século XIX, né, por experimentos realizados por Pasteur. Louis Pasteur comprovou que biogênese estava certa. Seres vivos surgem sempre a partir de outros seres vivos pré-existentes, né? Louis Pasteur, ele comprovou isso em meados do século XIX, através de um experimento que utilizava um recipiente de gargalo tortuoso, né, chamado pescoço de cisne, tá? Então a afirmação 2 claramente errada, pois ela está defendendo a ideia da abiogênese. Vamos para a afirmação de número 3. A atrofia de um órgão se deve à sua não utilização frequente, sendo tal característica repassada à prole de cada geração. Pessoal, essa afirmação 3 remete ao lamarckismo. Lembra do lamarckismo? Lamarckismo foi a primeira das teorias evolutivas, né? Proposta por Jean-Baptiste Lamarck no início do século XIX, por volta de 1809, tá? Lamarck, gente, propôs uma teoria evolutiva em seu livro, né, Filosofia Zoológica, e nessa teoria evolutiva ele tentava explicar como é que as espécies evoluíam. Isso era baseado principalmente em 2 leis. Lei do uso e do desuso
e lei da transmissão dos caracteres adquiridos, né? Quando a proposição diz que o órgão não utilizado vai atrofiar, e isso aí é uso-desuso. O desuso está fazendo atrofiar, tá? E quando diz que essa característica vai ser passada aos descendentes, é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essa visão lamarquista, né, gente, é uma visão considerada incorreta. Por isso que a gente vai descartar a afirmação de número 3, beleza? Vamos para a afirmação de número 4 agora. Ela diz assim, ó: indivíduos da população que sobrevivem e reproduzem a cada geração apresentam características melhores adaptadas ao ambiente. Pessoal, essa visão especificamente é uma visão darwinista, a visão de seleção natural. Darwin defendia essa ideia de que numa população existem indivíduos diferentes, né? Ao longo do tempo, o ambiente atua selecionando quem está mais apto para viver naquele tipo de ambiente, tá? E vai eliminando os menos aptos. Isso é seleção natural, isso é visão darwinista. Quem é mais apto tende a ter um maior número de descendentes. Isso aí é sucesso reprodutivo associado à adaptação. Então, isso vai levar a gente para a visão darwinista, para a ideia de seleção natural que está correta, tá? Vamos olhar o que a questão quer, ó. Ou as ideias pertencentes, né, o pertencente a Charles Darwin, está expressa apenas em. Então, gente, essa proposição, essas proposições, melhor falando, né, a questão que é somente o que estava relacionado a Darwin, né? Eu nem olhei isso no começo, né, mas dava para chegar a resolução no final, né? Primeira proposição, tá, gente? Talvez desse um pouco de dúvida no aluno, mas uma espécie desaparecer não quer dizer que ela se transformou em outra. Talvez o aluno ficasse um pouco de dúvida nessa 1. Mas olha, 2 está defendendo a abiogênese, Darwin não defendia a abiogênese. 3 está defendendo o uso, desuso e transmissão dos caracteres adquiridos, isso aí era defendido por Lamarck e não por Darwin. Olha, se você olhando bem as alternativas que tinham aí na questão, vai para lá, ó. Eliminando a proposição 2, que fala de abiogênese, e a 3, que fala do lamarquismo, tá, gente? Ficaria só letra B e letra E. Talvez o aluno ficasse um pouco de dúvida. Será que Darwin acreditava que as espécies desapareciam? É porque elas estariam se transformando em outras espécies? Ele não defendia isso, tá, gente? Ele defendia sim. Darwin chegou a defender que uma espécie poderia originar outra espécie, né, por um processo de gradualismo. Darwin era adepto da visão gradualista, mas ele não defendia que uma espécie necessariamente extinta ia originar outra, tá bom? Então, gente, essa foi a questão de número 5, prova de SESMAC Medicina 2019.1. E se você gostou da resolução dessa questão, vem comigo, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando, eu, você, até a sua aprovação.